Estou bem, estou bem. Bom, 15 pessoas apenas? Para chegar mais gente. Vou fazer a frequência no fim da aula, então, para ver se chega mais. Bom, meus queridos, vamos pegar o nosso livro de geografia para que nós demos continuidade dele ao conteúdo sobre o setor agropecuário de cada região. Nós estávamos falando da hegemonia agropecuária na região Centro-Sul, que é onde se concentram os maiores campos de produção do setor da agropecuária. A gente parou na página 246, certo? Página 246, onde nós estávamos falando de Minas Gerais, tá bem? Tudo bem, Raíssa, tudo bem, não tem problema. Página 246 é onde a gente parou. E, obviamente, vamos dar continuidade na página 247, tá bem? A região Nordeste aparece sem grandes transformações tecnológicas em relação ao setor da agropecuária, é claro. Usam-se na maior parte das lavouras de plantations, como as de cana-de-açúcar e cacau, as mesmas técnicas seculares. Teve sua produção aumentada pela ampliação da área plantada. Hoje podemos verificar em determinados trechos da zona da mata a troca de monocultura tradicional, como a da cana-de-açúcar, por outras culturas, como seringueira, banana, coco, eucalipto e floricultura. Ou seja, vamos lá. Aquela contextualizada, página 247. O Ceará, ou melhor, a região Nordeste, como eu havia dito para vocês nas aulas passadas também, é uma região, pessoal, que, por uma série de questões econômicas, históricas e sociais, não teve um investimento por parte dos nossos governantes, no caso dos governantes passados, não teve investimento por parte dos governantes como essas regiões tiveram, no caso, região Sul, região Centro-Oeste e uma boa parte da região Sudeste também, por conta de questões como, por exemplo, o clima, de geografia, tá? Por conta de questões como, por exemplo, a densidade demográfica, justamente devido ao processo de colonização que se concentrou, aliás, onde temos a concentração da elite brasileira colonial e imperial nessa região, como já falei para vocês, por conta do clima, dessa assimilação climática entre a região Centro-Sul e o clima europeu, dentre uma série de outros fatores. Então, nosso desenvolvimento tecnológico no setor da agricultura ficou um pouco atrasado em relação a outras regiões, sendo que esse primeiro parágrafo sugere que aqui se utiliza ainda em algumas regiões técnicas que eram usadas há séculos atrás. Há séculos atrás é redundante. Técnicas que eram usadas há séculos. Na região do Agreste, encontramos uma agricultura de policultura e, junto à pecuária leiteira, tem sua produção voltada para atender as demandas dos grandes centros do litoral, como Recife, Salvador e Fortaleza, além de outras cidades do litoral, do Agreste e até o Sertão. Já na região do Sertão, encontraremos a agricultura tradicional de roça, principalmente feijão, milho e mandioca, destinada prioritariamente ao próprio consumo do agricultor
e sua família, além da pecuária extensiva. Porém, algumas áreas da Caatinga são conquistadas pela introdução de irrigação e novas tecnologias e estão produzindo frutas para exportação. O exemplo mais claro é o polo de fruticultura irrigado na região do Vale do São Francisco, entre Petrolina, Juazeiro e Lagoa Grande, que atualmente produz melancia, melão, manga e uva de mesa para exportação, além de uvas viníferas, vinhos e espumantes. Então vamos lá. Vamos atentar aqui ao seguinte. Na região sertaneja do Nordeste, é onde nós encontramos, e há séculos, por assim dizer, uma das populações mais carentes que há nesse país, certo? Por conta do desamparo social em relação ao governo, por conta da condição climática, por conta de uma série de fatores. Aqui é onde nós iremos encontrar a maior fatia da agricultura, ou melhor, da agropecuária, que é voltada para o consumo familiar. É aqui onde se irá se concentrar o agricultor familiar, aquele que não produz para o mercado interno, muito menos externo, e sim produz para prover comida para si e sua família. Realidade essa que vem sendo modificada, ou talvez pelo menos vinha sendo modificada. Eu diria que ainda vem sendo modificada. Eu também diria que o governo vem tomando algumas ações, aliás, vinha tomando algumas ações, mas que nem de longe foi o suficiente. Região Norte. Região Norte temos uma curiosidade interessante, um contraste aqui. Essa região, ou melhor, esta região, vive uma situação de forte contradição. De um lado, uma área que se caracteriza por sua pobreza em nutrientes no solo. Do outro, um forte crescimento na agricultura. Isso só é possível graças às novas técnicas de correção do solo, que possibilita sua produtividade. Predominantemente, as atividades econômicas desenvolvidas na região são oriundas do setor primário, ou seja, agricultura, pecuária e extrativismo, sem o emprego da tecnologia industrial. Uma imensa fronteira agrícola foi estabelecida na região, sendo ela o motivo de fortes disputas lideradas por grandes empresas que visam aumentar seus latifúndios, não visam o bem social, não visam uma distribuição de riqueza de forma igual, não visam sanar os problemas da sociedade, não visam diminuir a fome no país, não visam diminuir os quadros de pobreza, de analfabetismo, visam aumentar seu próprio lucro. É isso que é o capitalismo. Continuando. Nesse contexto, em pleno século XXI, é possível verificar a existência de hábitos coloniais que permitiram o surgimento de grandes concentrações de terra, causando grandes transtornos para os pequenos produtores, uma vez que não conseguem competir com os grandes empresários. Muitas dessas terras foram conquistadas de forma ilícita pela falta de organização do Estado, assim como foram conquistadas as terras no período colonial e no Brasil Império também, na base deixa eu ver, do roubo. Tomar o que não é seu. Continuando. Pessoas falsificavam documentos em um processo denominado de grilagem, para justificar tal dimensão do empreendimento. Parcela significativa das produções agrárias na região é voltada para o mercado externo. É por isso que você vê no jornal, se você
ligar sua televisão de noite, ou no Jornal Nacional, que é o que tem mais alcance, ou qualquer outra emissora, isso é o de menos. Vocês vão notar um aumento na produção de grãos, de cereal, de algodão, um monte de coisa, de bens, de matéria-prima para a produção dos bens de consumo. Mas por que está ficando tão caro, meu Deus? Roupa é caro, arroz está ficando caro, óleo de cozinha está muito caro, aquilo está caro, aquilo está tudo caro. O que é que está acontecendo? O Brasil é um país muito interessante e muito contraditório. É um país onde as pessoas se dizem patriotas, mas dão continência para a bandeira de outro país. É meio que absurdo isso. É muito contraditório. Irônico. A princípio, isso é bem irônico. Mas vamos lá. O que é que temos aqui? Temos uma grande produção de matéria-prima para que sejam fabricados bens de consumo, porém, vendemos isso a preço de banana para fora. O lucro que entra não é compatível. Não, eu não sei o que acontece. Não é compatível com os benefícios que teríamos se esses produtos fossem consumidos aqui dentro. Porque se produz muito milho, muita soja, deixa eu ver aqui, outro óleo. Qualquer óleo de qualquer produção agrícola em massa deveria estar barato, porque aqui se produz em massa. Mas como vendemos para fora, claro que não vai ser produzido aqui. E o que sobra, que necessariamente nós consumimos, muitas das coisas que nós consumimos nesse país, é aquilo que sobra da venda. Tínhamos isso aqui para vender para, deixa eu ver, para a China. Só vendemos isso aqui. Então isso aqui, bota lá para eles consumirem aqui no Brasil mesmo. Que é totalmente o contrário do que se fazia, por exemplo, nos governos de João Goulart ou de Getúlio Vargas, que é aquele esquema que eu já falei para vocês. Isso a gente estuda desde o absolutismo, o protecionismo econômico, por exemplo, que é onde aquilo que é produzido nesta nação será consumido aqui. Tá travando, Rogério? Depois sai e volte, tá? Aquilo que for produzido nessa nação será consumido aqui. Certo. Modelo econômico de mercado interno. Aquilo que é produzido nesse país eu vou vender. Modelo econômico de mercado externo, para fora. É por isso, meus amigos, que, por exemplo, na Índia, eu tenho... Por exemplo, a Índia é um país que é assolado pela fome, embora seja um dos maiores produtores de milho, de trigo e de arroz. O que acontece aqui? Tivemos uma reforma agrária na Índia, ou seja, as terras foram desapropriadas, foram tomadas pelo Estado, por assim dizer, para que houvesse uma divisão igual entre os produtores. Porém, quem se beneficiou foram os grandes produtores. E o pequeno produtor, basicamente, ficou na mesma coisa que estava. Foi só para ter um nomezinho bonito, a Revolução Verde. Só para isso. Então, você tem os grandes produtores, obviamente, produzindo em massa e vendendo tudo para fora, para lucrar. E vou dar outro exemplo aqui de protecionismo que levou até uma guerra dentro de um país, que seriam os Estados Unidos. A região norte dos Estados Unidos, isso lá em 1700 e alguma coisa, 1776. A região norte dos Estados Unidos, talvez eu tenha me enganado aqui na data, porque são muitas datas para eu lembrar. A região norte dos Estados Unidos era a favor da abolição da escravatura. Não vamos ter escravidão aqui mais, vamos acabar com isso. Porém, a região sul era a favor da escravidão. Você tinha esse embate. Região norte querendo a liberdade dos escravos, região sul querendo manter quem era escravo como sendo escravo. Agora, por quê? Vamos lá. Na região norte,
é um modelo econômico, você tinha um mercado externo, ou seja, os bens de consumo eram produzidos nessa região para serem consumidos nela própria. Então, era mais interessante libertar esses escravos e fazer deles trabalhadores assalariados. Porque, olha só, eu terei a produção, terei quem trabalhe para ganhar o dinheiro para consumir esses bens, para que mantenha a economia rodando. Olha só que interessante. Já no Sul, não, a coisa era diferente, o mercado era externo. Então, vamos produzir aqui e vamos exportar, vamos vender para fora. Então, era muito interessante manter esses escravos do jeito que estavam, porque era mão de obra gratuita. É essa a diferença. O Brasil é mais ou menos que nem o sul dos Estados Unidos dessa época. Produz e vende tudo de bom para fora. Eu acho que eu falei demais. Me desculpem. Paramos em, como consequência, aqui, página 249, a gente está aqui na terceira linha, no final da terceira linha. Como consequência dessa prática, temos a anexação de pequenas terras às grandes propriedades, tendo, na maioria das vezes, os trabalhadores rurais que migraram para as cidades em decorrência da mecanização da lavoura típica da agricultura moderna. Paralelamente, a disputa de terras indígenas na região também é motivo de diversos conflitos. Então, vamos lá. Eu vou falar de trás para frente aqui. Essa questão das terras indígenas nunca foi tão discutida e nunca foi tão, ao mesmo tempo, negligenciada como a partir de 2018 para cá, onde nós podemos observar um total descaso com as terras que são dos índios e que são protegidas por lei, onde você tem os ruralistas, os garimpeiros, os caçadores, todo mundo querendo tomar a terra do coitado do índio, que vive aqui há não sei quanto tempo, desde o povoamento da América, desde que o ser humano atravessou o Estreito de Bering e chegou aqui na América. Isso há mais ou menos 15 mil anos atrás. O índio já vivia aqui há muito tempo, ele que é o dono dessa terra. Então, a terra já é protegida por lei, já foi reduzida ao longo da história do que nós conhecemos hoje como Brasil, desde Pedro Álvares Cabral. E ainda existe essa disputa, tudo, claro, por conta da terra. É uma terra que eu quero produzir. No caso, eu sendo ruralista. Só que eu não ia ser ruim, não, viu? Outra questão que eu iria falar. Sim, é o seguinte. Da mesma maneira que algumas empresas, durante o crash da Bolsa de Valores de Nova York, de 1930, na verdade, 1929, de 1929, professor, o que acontece com os portugueses? Acho que você quis perguntar o que é que aconteceria se Portugal não tivesse descoberto o Brasil, isso? O que aconteceria se Portugal não tivesse invadido o Brasil? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, vamos lá. Sabe aquela dor de arrancar um dente? Você pode até adiar para hoje, mas não, hoje, dia 24, eu não vou arrancar, não. Vai doer demais. Eu vou arrancar amanhã. Não, amanhã também. Não, não quero arrancar, não. Vou arrancar depois. Se você ficar adiando, mais uma hora vai ter que arrancar. Você está fazendo o quê? Adiando o inevitável. Vai ser inevitável de acontecer de você arrancar o seu dente. Certo? Estou dando um exemplo aqui para a gente criar uma analogia. Vamos lá. Brasil, 1500. Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Essa não foi, Riquelme. Você conseguiu bugar a nossa mente. Eu? Que nada. Vamos lá. Eu só quis dizer que vocês não adianta nada adiar o inevitável, que uma hora iria acontecer. O Brasil não foi a última nação descoberta. A última terra, vamos dizer assim.
já que não tínhamos um conceito de nação brasileira quando foi invadida pelos portugueses. Então, vamos lá. O Brasil não foi a última terra que foi descoberta no processo das grandes navegações. Na verdade, foi a primeira, certo? Depois disso, temos a região da América Central, temos a região da América do Norte, que foi colonizada pelos portugueses, e temos várias porções de terra da África que também foram colonizadas. Então, o que é que eu posso dizer? Todos esses processos de colonização se deram de maneira muito parecida, na base da violência, da tomada de terras, do assassinato de quem morava ali, ou foram mortos, ou foram escravizados, ou os dois primeiro foram escravizados e depois foram mortos. O que eu posso dizer é o seguinte: se os portugueses não tivessem invadido o Brasil, a Espanha teria feito isso, a França teria feito isso, a Holanda, a Inglaterra teria feito isso, né? No caso, o Império Britânico, na época, teria feito isso. Então, alguém iria invadir essa região que nós conhecemos como Brasil, uma hora ou outra. Teria sido melhor se outra nação tivesse invadido o Brasil? É curioso de pensar isso, sabe? É interessante. A gente pode criar algumas hipóteses, mas olha, muitas nações, por exemplo, invadidas pela Inglaterra, são muito pobres, muito precárias. A Inglaterra tomou tudo que essa nação tinha, como, por exemplo, a Índia. A Índia foi colonizada pelos ingleses, e lá é uma miséria total, num contexto geral. Tem regiões ricas? Tem, mas a diferença entre o rico e o pobre de lá é muito, muito gritante. E a pobreza toma de conta de todas as ruas, a falta de saneamento básico, de iluminação. Algumas pessoas sugerem que poderia talvez ter sido melhor se tivéssemos sido colonizados por outra nação. Outras pessoas sugerem que foi melhor ter sido colonizado por Portugal. Eu não sei, é muito difícil dar uma opinião aqui e agora desse jeito para vocês. Foi uma pergunta bem, mas sua pergunta foi ótima, foi bem interessante. Mas vamos lá, tem vantagens e desvantagens. Tem vantagens e temos desvantagens. A vantagem, por exemplo, o nosso processo de libertação, de independência, ocorreu de uma maneira, eu diria, diferente, mais diplomática do que as outras. Mas o processo de abolição da escravidão foi longo, na base de muitas lutas, certo? Não, como eu falei para vocês, não foi bonitinho como a história que a gente escuta lá nos primeiros anos do ensino fundamental, da educação infantil. A princesa não amanheceu num belo dia compadecida da situação dos negros e, vou lá soltar os bichinhos. Vamos assinar a abolição, né? Por favor. Não, não foi desse jeito. Ela já estava no ápice, nos fins. A princesa, a bichinha. Não, não foi assim. Claro que não. Quando a gente fala isso, nós estamos negando todo o processo de luta de uma nação quase que inteira para derrubar a escravidão. Você observa isso até mesmo lá naquele pessoal nos Estados Unidos. Você vê que uma parte, metade da nação, nem que fosse na base do interesse econômico, no caso do Norte, queria libertar os negros, queria soltar os escravos. O Sul também por interesse econômico, porque não, quem está acorrentado vai ficar acorrentado. Você nota essa luta. Então, a abolição da escravidão não aconteceu assim, ó, do nada, tá certo? Não foi um processo mágico, nada disso. Foi na base da luta, foi na base do sangue mesmo. Agora, Riquelme, a vantagem de uma nação colonizada pela Inglaterra é que até os mendigos falam inglês. Pronto, vamos lá. Não acredito em pagar a defensiva. Vamos nos libertar aqui com o conhecimento do tio Carlos. Onde é que eu estava? Essa piada é horrível, tá? Não levem a sério, pelo amor de Deus.
Ah, sim. Peraí, um pequeno detalhe. Com certeza, existe sim. Maria. A questão não é acreditar, é você entender que tem coisas que são muito delicadas para você contar para uma criança, né? Você não vai dizer como foi. Por exemplo, até mesmo esse livro aqui, ele ameniza um pouco as coisas. Quando ele fala, uma civilização foi destruída. O que é destruir? Chegaram lá e acabaram com, deixe-me ver, os templos religiosos dessa nação, dessa civilização, aliás, ou as pessoas foram literalmente escravizadas e mortas. Que é o que aconteceu? É difícil, tá certo? Contar certas verdades para crianças muito pequenininhas. Quando se tem um certo grau de compreensão, de entendimento de mundo, aí fica mais fácil de você realmente assimilar o que é que aconteceu e o que é que lhe contaram. Olha, se nos Estados Unidos aconteceu assim, em quase todos os países do norte da África aconteceram assim, na Índia também aconteceu assim, na América do Norte também aconteceu assim, por que aqui no Brasil foi diferente? No Brasil tivemos as mesmas bases, certo? Seguiram os mesmos moldes de todo o processo de colonização, que é um processo violento, intenso, destrutivo, é um massacre. Mas é muito interessante compreender isso, certo? Eu diria libertador. Como diz o livro, nossa, eu esqueci agora, Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Pecuária brasileira. Principais características. Cadê meus olhos? Tá longe. O estado de Minas Gerais, agropecuarista por natureza, abriga o segundo maior rebanho bovino do Brasil, aproximadamente 21 milhões de cabeças de gado, gado demais, superado apenas pelo Mato Grosso. Porém, apresenta a maior produção de leite brasileira, 6 bilhões de litros por ano. Atualmente, é responsável por 10% da produção nacional de ovos e possui um plantel de 78,5 milhões de frangos. O Vale do Paraíba, localizado estrategicamente entre os grandes mercados consumidores paulista e carioca, desenvolveu a principal bacia leiteira da região. Nas regiões do extremo oeste paulista, desenvolveu-se a pecuária moderna de corte, onde técnicas de zootecnia, como inseminação artificial e seleção de espécies, são aplicadas para a melhoria constante do rebanho. Estão presentes nesse circuito cidades como Andradina, Fernandópolis, Araçatuba e Barretos, onde se instalaram os principais frigoríficos industriais de São Paulo. Nesse imenso e aparentemente inesgotável manancial, criou-se uma forte e integrada cadeia de produção entre agricultura, pecuária e indústria, que promoveu uma elevação acentuada das exportações brasileiras de carne bovina, suína, frangos e ovos, pois, em virtude da fartura, a produção de milho, aliás, fartura da produção do milho e da soja, houve uma acentuada redução nos custos de alimentação dos rebanhos instalados nessa região e, logicamente, uma elevação de competitividade no mercado internacional. Nos Pampas, a tradicional campanha gaúcha na pecuária extensiva sofre em virtude da competição desleal com a forte agropecuária argentina, a famosa picanha argentina.
Até mesmo o arroz produzido nessa região perde competitividade para o arroz importado do Mercosul e da Ásia, principalmente da Índia, pois seus custos de produção são bastante elevados, em virtude dos altos valores pagos pelo arrendamento da terra. Deixa eu ver aqui o que é que saiu aqui no chat. Sem comentários, obrigado, demais. Mais conexão. Obrigado, demasiado. Bom, pessoal, vou aproveitar aqui para fazer a frequência, tá bem? Chegou mais gente, né? Eu não fiz no começo porque tinha 15, no caso, 13 alunos. Bom, vamos lá. Sétimo ano A. Alan. Não está presente. Ana Cidelli. Também não. Ana Gabriela, estou vendo daqui. Wesley Lima não se encontra. Ariellen. Wigner está presente. Gabriel Ribeiro. Gabriel não. Giovana. Isabela Évoli está presente. João Mariano também está presente. Rogério Filho também. Julianópolis também. Lara Isabelle. Lara Isabelle é Jorge Lopes, é? Tá bem. Não? E quem é Jorge Lopes? Ah, tá bem. Perdão. Larissa Souza. Larissa Souza está aqui. Acontece. Maria Barreto, Maria Clara, Maria Gabriele. Então, Isabel Castelo Branco. Tudo bem, Isabel. Eu coloquei sua presença. Yanara. E Riquelme. Então, vamos para o B. Gabriele. Beatriz de Oliveira está presente. Beatriz Rodrigues também. Cecília também. Reslânia. Patrícia também. Bernadette também. Igor. Cadê o Igor? Está com uns dias que eu não assisti às aulas. Laís está presente. Pablo, Raidne, Raíssa, Walter também. Paulo Vitor está aqui. Paulo Vitor. Não, é uma preocupação a menos. Bom, paramos na página 250. Agora sim. Vamos lá. Não vai dar para fazer corrigir aqui, mas tudo bem. Ensaio geográfico na página 251, pessoal. Facinho, isso aqui vai ficar, olha, para a próxima terça-feira. Leia a charge a seguir e responda qual conflito existe nela. Prestem atenção. Que absurdo! Esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha o nosso agronegócio. E aí, o que é que vocês entendem aqui dessa questão? Ela é a mais interessante. O falecido cientista, eu até gaguejo para falar até o nome dele, Stephen Hawking, ele tinha uma teoria na qual ele afirmava que caso a humanidade desaparecesse da face da Terra, assim, num passe de mágica, a Terra iria se recuperar de todo o dano que o homem lhe causou em 30 anos. Não é porque esse dano foi pouco, né? Já que numa escala geológica nós estamos no último segundo e nós somos o último elemento
de toda a evolução da Terra dentro desses mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos, certo? Mas daí você tira se é muito ou se é pouco. Na verdade, o dano é imenso. É que o poder de regeneração da Terra, embora seja limitado, é enorme. Essa charge aqui é muito interessante, porque os empresários se acham donos do meio ambiente. Só um norte para vocês responderem, tá? Segunda questão. Observe a imagem a seguir. A pecuária é desenvolvida com gado confinado, utilizando ração, cuidados sanitários constantes, visando a precocidade do crescimento e do abate, ou o aumento da produção de leite, é conhecida como criação lá em cima, nas páginas anteriores, tá? No caso, nas páginas atrás. É uma coisa bem intensa. Terceira questão. Analise a balança comercial brasileira no período mostrado no gráfico. Aliás, a análise da balança comercial brasileira no período mostrado no gráfico 1989-2012 permite inferir que, olha só, evolução das balanças comerciais do agronegócio e balança comercial total brasileira. O agronegócio é responsável pelo maior volume de quê? Basicamente, só respondam essa última pergunta que eu fiz. Nós somos o maior comprador ou o maior vendedor? E de quê? Quarta questão. Talvez dê para explicar tudo. Vamos lá. Quarta questão. No campo, a prática da agropecuária pode ser classificada de diversas formas, tudo a depender do critério utilizado para a avaliação. No caso da divisão das atividades rurais em extensivas e intensivas, a classificação é realizada com base em tamanho de propriedades, legalidade de posse, intensidade de produção, impactos ambientais gerados ou gestão de mão de obra. Pessoal, só enquanto eu termino aqui, uma dica interessante. Leiam a atividade inteira, todas as questões, para depois começarem a responder, tá certo? Assim, talvez você se localize melhor quanto à resolução de uma atividade ou outra, tá bem? Uma dica importante que isso vale para todas as questões que eu passar sempre de geografia e de história, tá bem? De história principalmente. Leiam todas as questões sem responder nada. Leiam com atenção e vocês se localizarão melhor. A quinta questão pede apenas que vocês coloquem uma das vantagens que justifica o emprego da agropecuária extensiva, não intensiva. E a sexta questão é o seguinte: os pontos numerados no mapa indicam importantes áreas de exploração mineral na região norte do país, com extração de manganês, bauxita, ferro, cobre, ouro e níquel. Isso aqui a gente vê uma página inteira sobre isso. Os grandes projetos relacionados aos pontos 1, 2 e 3 são, respectivamente, lembrando que nós vimos isso aqui sobre os caras. Vou dar uma dica sobre os carajás, tá certo? Falando isso, você já elimine a letra D de dado, tá bem? Mas não esqueça, tem que ser na ordem, tá certo? 1, 2 e 3 refere isso aqui. Bom, meus queridos, felizmente, que é bom durar pouco, acabou isso que era doce. Nossa aula de geografia se encerra por aqui. Amanhã a gente se vê com produção textual na terceira aula. Boa atividade para vocês. Lembrando, não deixem acumular atividade, tá certo? E a gente se vê amanhã. Até mais, meus queridos. Um abraço.